Então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 260 neste final de tarde dessa quinta-feira. Então, chegamos a mais uma live e agora a gente vai falar um pouco sobre alguns desafios da vida de adolescentes, né? Na vida dos pais de adolescentes, principalmente, em relação aos tempos atuais, aos tempos de hoje, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando disso é que a vida, né, a forma de ver o mundo, né, dos adolescentes, elas mudam ali mais ou menos a cada década, né? É diferente de um adolescente, por exemplo, dos anos 2000, ele tinha um tipo de contexto que é absolutamente diferente hoje dos adolescentes dos anos 2010, por exemplo, e extremamente diferente, muito mais diferente ainda do que os adolescentes dos anos 80, dos anos 90, né? São desafios diferentes que vão acontecendo com o passar do tempo, né? E por que isso ocorre, né? Porque o adolescente, de certo modo, ele acaba tendo o que eu falo de mimetização dos tempos, né? Eles acabam meio que copiando aquilo que está acontecendo naquele determinado contexto, né, da humanidade, né? Então é óbvio que principalmente num momento, né, do tempo do mundo onde as coisas mudam muito rápidas, né, onde as coisas acabam, né, tendo um avanço, principalmente tecnológico, sociológico, de uma maneira muito rápida, os adolescentes eles vão, de certo modo, né, copiando aquilo ali, eles vão meio que se adaptando àquele coletivo inconsciente, né? Então, muitas vezes a gente vê os jovens vindo com ideias, né, de desconstrução e coisas do tipo, né, quando eles entram nessa fase, e eles acham de verdade que eles estão sendo originais, né, que eles estão tendo uma certa originalidade ao querer destruir, né, ao querer fazer aquela desconstrução ali, né, que é o momento onde eles entram numa certa rebeldia, né, com pai e mãe. Isso é absolutamente normal, ele está saindo para o mundo e ele vai buscar outras referências. O problema é quando ele quer confrontar os pais e as mães, achando que eles têm toda a razão, achando que eles sabem de tudo e que os seus pais, que de repente tiveram um ensino inferior ao deles, acaba não sabendo, né, o que é a verdade da vida, né? Então é muito comum a gente ver, e isso muda em cada época do tempo, né? Como eu estava falando, adolescentes dos anos de 2010 vão ter um tipo de pensamento totalmente diferente dos adolescentes dos anos 2000 e mais ainda dos adolescentes dos anos 80 e dos anos 90. Quanto mais distante as épocas, mais diferente a forma de pensar, a forma de lidar no mundo, né? Então, os adolescentes, quando entram nessa fase de querer, né, desconstruir e tudo mais, eles não percebem sequer que para que algo seja desconstruído, algo novo está sendo construído, né? Então, quando ele foca nessa ideia de desconstrução, estamos desconstruindo, ele não percebe que automaticamente ele está construindo uma outra coisa. Então, se o foco dele é desconstruir, a energia dele está sendo em vão, né? Porque ele está construindo uma nova coisa, né? E eu percebo que acontece em muitos casos, né? Óbvio que a gente não dá para a gente generalizar aqui, mas muitas vezes esse tipo de atitude de jovens, de adolescentes, né, que vão buscar essa coisa da desconstrução, né, de confrontar, vem ali um tipo de atitude mais ou menos assim de rebeldia que não exerce nenhum tipo de ato, né, construtivo, e ele acaba muitas vezes disfarçando uma certa preguiça, né? A pessoa ela tem uma certa preguiça de, além de estudar, de conseguir trabalhar, de conseguir realmente construir algo de bom, então ela usa esse tipo de atitude, né? Então é importantíssimo que a gente consiga observar isso, né? Existia um tempo ali, algumas décadas atrás, onde o que era mais comum na vida dos adolescentes era olhar para o mundo percebendo meio que assim, como se o mundo fosse algo mal, né? Porque o mundo tem muita maldade, aqui a gente não sabe muito bem o que está fazendo aqui, uma hora isso aqui tudo vai acabar, então não faz muito sentido. Então a luta do jovem era outra, era por ganhar sentido na sua vida. Atualmente a gente tá num momento onde isso já meio que se perdeu e aí virou uma outra coisa, né? O adolescente dos tempos de hoje, eu vejo que o contrário dos adolescentes de décadas anteriores, que viam o mundo como algo ruim, eles veem hoje o mundo como algo bom, porém esse bom não é no sentido de que
tem sentido, de que a gente, né, tá aqui por algum motivo. Não, é bom no sentido das facilidades, as facilidades materiais, as facilidades prazerosas que estão na palma da mão, né? Então, papai e mamãe estão aqui conseguindo, né, de certa forma, né, gerar algum tipo de facilidade. Então, é óbvio que são tempos totalmente diferentes, né? Tempos em que antes se tinha muito mais dificuldades, né, no sentido de, poxa, realizar algum tipo de conquista, de crescimento, o acesso, né? A gente não precisa ir muito longe, a gente pode pegar saneamento básico, energia elétrica, né? Então, coisas assim básicas, né, que não se tinha acesso, hoje tem, né? A tecnologia traz muito disso também. Então, é óbvio que isso vai, se a pessoa vai se deixando moldar por esse tipo de ambiente, né? E ela não olha, né, um pouquinho distante da realidade, percebe que a vida precisa um pouco de atitude, um pouco de utilidade, um pouco de serviço da pessoa, ela vai se deixando levar por esse movimento inconsciente, e aí ela acaba entrando nessa certa preguiça, mas que olha o mundo como algo bom, mas com uma certa facilidade, com total facilidade. E aí qual é o movimento, né? Ao invés de um mundo é mal, eu passo a ter um movimento meio que inconsciente do tipo, eu não sou merecedor desse mundo fácil que estão me apresentando, afinal eu não precisei fazer nada para isso, eu não fiz nenhum esforço para que quando eu chegasse aqui o mundo estivesse assim. O mundo está assim, ele me oferece muitas facilidades, muitos prazeres, acesso a prazer, acesso à materialidade, e aí óbvio, eu não fiz nada para isso. Então uma certa sensação de não merecimento, né, acaba surgindo ali, né, de certo modo, no peito daquela pessoa, né, que está ali crescendo. Então ela tem que se distrair com coisas, né, com ideologias, né, eu vou levantar uma bandeira para ela achar que ela está tendo uma certa utilidade, mas quando na verdade é uma atitude que é uma preguiça totalmente disfarçada de atitude, né? Então, né, o que origina isso nos tempos de hoje? E aí é onde eu quero entrar nesse ponto, que é onde a gente deve fazer um movimento contrário, onde a gente deve buscar, né, tirar os nossos adolescentes desse tipo de olhar e realmente buscar um movimento contrário disso, né? A grande gênese, a grande causa disso, pelo menos na minha análise, na minha opinião, vem dessa coisa de que tudo hoje virou relativismo, né? Eu acredito de fato que boa parte das coisas do mundo elas são relativas mesmo, né? Quando a gente está falando de gosto, né? Poxa, eu prefiro o Inter, tu prefere o Grêmio, né? Poxa, esse tipo de comida aqui para mim é melhor, esse é pior. Ok, beleza, a gente não tem como não admitir que o ponto de vista é a vista de um ponto, né? Dependendo do ponto de onde eu estou observando, né, o que algo está acontecendo, é óbvio que o meu ponto vai mudar, né? A minha opinião pode ser que mude. Então, por isso que eu vivo aqui batendo na tecla, buscar a verdade, né? Busca a verdade realmente dos fatos, a verdade concreta, antes de sair por aí dando opiniões, né? Agora a gente vê muito isso nessa coisa da escala 6x1, escala 5x2, pessoas que sequer pararam para ali olhar o que é o projeto de lei, mas se tem um guru ali na internet, uma pessoa principalmente com uma pinta de autoridade, eu já saio ali dando a minha opinião com base naquilo ali. Então essa questão do relativismo, né, poxa, você pode ser o que você quiser, não existe, né, não existe melhor, não existe pior, isso vai causando, né, para as pessoas essa sensação de que não existe certo e não existe errado. Aí, ora, qual é a consequência disso? Ora, se tudo na vida tem o mesmo valor, se tudo é igual, se realmente não existe melhor, não existe pior, óbvio, nada tem valor. E presta atenção que essa frase é muito importante. Se tudo tem o mesmo valor, nada tem valor, né? Ora, se tu passar numa prova ou rodar é a mesma coisa, então nada tem valor, passar na prova não é mais um valor para ti, né? Agora, óbvio, isso é um dos sinais de mudança do tempo, né? Antes, na nossa adolescência ali, não estou trazendo saudosismo, que eu não gosto disso, mas a gente não precisa voltar muito tempo antes para dizer que, poxa, era rodar de ano, né? Não passar numa prova era algo totalmente considerado ruim, né? Hoje, nos tempos de hoje, né, a gente conversa com alguns professores e eles dizem, os alunos eles não se importam muito, se rodar, se passar, tanto faz, se rodar de ano de novo. Isso era uma coisa que era totalmente inaceitável, né? Os pais cobravam isso
dos filhos, né? Então, tudo tá bom, né? Então, se tudo tá bom, eu não preciso mais buscar me diferenciar, né? E óbvio, né? Se existe um pacifismo generalizado, a gente acaba se anulando, o jovem acaba se anulando, e aí não toma posse daquilo que eu chamo que é o seu centro, né? O centro da sua personalidade, né? Tá tudo igual, né? Não existe mais nada bom, não existe nada ruim, não existe certo, não existe errado. Então, tanto faz, né? Se tudo tem o mesmo valor, nada tem valor. E aí pronto, né? Aí a coisa do repetente, que era um estigma, né? Poxa, tu é repetente, tu rodou de ano, né? Era para ser uma coisa ruim, hoje não é mais, agora não é mais um estigma, né? Isso não estou dizendo aqui, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito também. Não estou dizendo aqui que com isso, né? Porque você consegue algo, né? No momento em que você diferencia bom ou ruim, certo ou errado, que você vai estar ali julgando aquela pessoa que fez errado, aquela pessoa que não está indo bem. Né? Não é isso que eu estou falando, né? Porque várias vezes eu já falei aqui sobre o não julgamento, né? A forma da gente caminhar no mundo realmente amando de verdade é não ficar julgando e apontando os dedos para a gente também não cair em soberba. Mas isso não tem nada a ver com você querer fazer as coisas certas, com você querer crescer, com você querer ir adiante, fazer o que é bom, né? Se tornar realmente ali, nesse exemplo que eu dei de um aluno, o cara que passa de ano sempre, o cara que tira boas notas, que se esforça para fazer isso. Mas será que eu estou falando algum absurdo aqui? Então é nesse sentido que eu estou falando. Se eu não preciso mais buscar me diferenciar, se eu não preciso mais buscar esforço, né? Não há identidade. Se não há identidade, não há unidade, né? É tudo igual, é uma igualdade generalizada, né? Isso faz parte de uma forma muito visível de uma total engenharia social, que daqui a 15 anos vai tornar uma geração muito mais fraca ainda, que não reage, não precisa, vira meio que um adormecimento, assim, eu não preciso mais reagir, né? Vou reagir com o quê? Eu não sei mais nem quem eu sou, não tenho uma identidade, né? É tudo igual, né? Se não tem identidade, para que eu vou reagir? Para que eu vou buscar ser melhor? Para que eu vou buscar passar na prova? Para que eu vou buscar me esforçar? Né? E aí é óbvio que cada vez mais, qual é a consequência do tempo? Cada vez mais, quando uma certa minoria consegue se diferenciar no sentido de olhar para isso e dizer assim, poxa, isso aqui não é a verdade, isso aqui não é, isso aqui é algo que estão me vendendo como um inconsciente coletivo para eu ir comprando e eu estou entrando nesse movimento. A pessoa que consegue sair disso, ela facilmente consegue se destacar por onde ela vai, né? Ela consegue se destacar no mercado de trabalho, ela consegue se destacar nos estudos, ela consegue se destacar nos esportes, porque cada vez mais está em comum se esforçar, né? Tá menos comum se esforçar, e quem consegue fazer isso, né? Consegue abrir portas, né? A gente olha, isso fica muito evidente para mim no mercado de trabalho, né? Principalmente na mão de obra ali mais de porta de entrada. Poxa, é cada vez mais fácil perceber que já não se destaca mais tanto pelos seus talentos, pelas suas habilidades, mas pelo feijão com arroz que a maioria não está querendo fazer. A maioria não está querendo fazer nem o básico, né? Só está pensando, eu não quero 0 deveres e eu só quero todos os direitos do mundo. Eu quero todos os direitos do mundo, mas não quero nenhum dever. Então o empresário se torna ruim, e aí eu faço parte aqui do meu time que vai ficar criticando, vai ficar fofocando, qualquer movimento contrário eu já saio reclamando. Ponto, né? É óbvio que alguém que fizer o movimento contrário no mercado de trabalho, no mundo profissional, no mundo dos estudos, é óbvio que vai acabar se destacando mais facilmente, né? Então, é isso que a gente precisa buscar, eu acredito, na formação dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, poxa, não caia nessa balela de achar que é tudo igual, de que é assim mesmo, do relativismo. Não, busque esforço, busque se esforçar, busque desenvolver habilidades, busque desenvolver algum talento para que tu consiga realmente avançar, consiga construir a sua personalidade. Afinal, é através do esforço que a gente monta, né? A gente vai moldando o centro da nossa personalidade, né? Sem isso, né, a vida vira meio que essa coisa do zumbi, né? Que fica ali só passando tela, só olhando a vida dos outros, meio que adormecido, já que tanto faz, né? Nada faz sentido. Então vamos fugir disso, vamos fazer um movimento contrário, e assim a gente ajuda aí, pelo menos minimizando esses estragos que podem estar acontecendo aqui hoje ou daqui uns tempos serem piores, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live número 260, espero que tenham gostado, compartilhem com mais pessoas, fiquem com Deus. Amanhã estaremos aqui de volta na parte da manhã para a nossa live 261, tá bom? Um ótimo final de quinta-feira, um bom feriado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.